Boa noite. Como estão vocês? Que bom, graças a Deus. É um prazer para mim hoje poder pregar aqui nesta igreja e falar um pouco de Jesus, né? Pronto? Listo. Ok. Bien. Eu não sei predicar. ¿Ah? Eu não sei predicar. Eu não sei pregar, Pero sé hablar muy bien de Jesús. mas eu sei falar muito bem de Jesus. Sé hablar del que transformó y cambió mi vida. Se eu estou falando que Deus transformou a minha vida, mudou a minha vida e transformou a minha vida. Y hoy es mi último día de predicación en este lugar. Hoje é o meu último dia de pregação nesse lugar. Y para mí fue un tiempo maravilloso poder compartir con ustedes estos días. E para mim foi um tempo maravilhoso poder compartilhar com vocês a palavra do Senhor esses dias. Me falta todavía 2 compromisos más y regreso a Colombia. Me falta ainda 2 compromissos mais em outras igrejas, daí eu retorno para a Colômbia. Pero hoy tengo una gran sorpresa de que nos está acompañando el pastor Saulo Valentín con nosotros. E hoje nós temos uma grande surpresa que está nos acompanhando, com o pastor Saulo Valentim. Fica um pouquinho de pé, por favor, pastor. Só cumprimenta o povo aí, dá uma olhadinha para trás. Yo quiero que le demos un aplauso a Dios por la vida de este hombre. Eu quero que você dê um aplauso ao Senhor pela vida desse homem. Hace 15 días él estaba con nosotros en Colombia, ¿sabe? Há 15 dias atrás ele estava com a gente lá na Colômbia. Y se vino desde Londrina para acá a estar en el culto con nosotros. E ele veio de Londrina até aqui para estar no culto conosco. Entonces tenemos que valorar esos esfuerzos que grandes hombres de Dios como él lo hacen. E então nós temos que dar valor a esse grande esforço que homens de Deus como ele estão fazendo. Amén. Amém. Bueno, Esse eu não vou traduzir, tá, irmãos? eso. ¿Están transmitiendo en directo, pastor? Sim, estão transmitindo direto. Ok, yo creo que Um saludo para a Colômbia. eso, quiero saludar a los hermanos de Colombia Eu quero saudar os irmãos da Colômbia y quiero extenderles un caluroso saludo de acá desde Campo Morado. e eu quero dar quer que a igreja Sí, sí. E eu quero que a igreja dê uma calorosa saudação aqui da igreja de Campo Mourão para o pessoal da Colômbia. Não está filmando? Não. Que não se sabe ter. Cadê os câmeras que podem fazer isso aí? Ai. Pronto. Sai. Ok. Aê! Muito bem. Bueno. Quiero saludar también a Marcio, que está en la clínica. Nos está viendo. Eu quero saudar o Márcio também, que irmãos, o irmão Márcio passou um pouco mal ontem à noite e acabou passando por uma cirurgia essa manhã, mas está bem. Ele está. Uma saudação para o Márcio. Ok, muy bien. Muito bem. Vamos a hablar de un tema que para mí es una pasión hablar de él. Vamos falar de um tema que para mim é apaixonante falar sobre ele. Un día un hombre no quiso ir a la iglesia. Quando Un hombre. homem não quis ir à igreja Y su mamá lo fue a buscar al dormitorio donde él dormía. e a sua mãe foi buscar ele onde ele dormia, no Y dormitório. le dijo, bueno, párese y váyase para la iglesia. Ele disse: vai, se prepare, vai para a igreja. Y él le dijo, no, yo no quiero ir hoy a la iglesia. E ele disse: eu não quero ir hoje à igreja. Y le dice la mamá, bueno, deme 3 motivos por los cuales usted no quiere ir a la E iglesia. a mãe dele disse: me fale 3 motivos porque você não quer ir à igreja. Bueno, primero porque estoy cansado. Primeiro, e ele disse: bem, primeiro porque eu estou cansado. Segundo, no quiero ir. Segundo, no quiero ir. Sim. Segundo, eu não quero ir. Pronto. Y tercero, tengo mucho sueño para ir. E terceira coisa, eu estou com muito sono para ir para a igreja. Y la mamá se queda mirándole y le dice, muy bien, yo le voy a darle 3 motivos por los cuales usted tiene que ir a la E iglesia. a mãe dele ficou olhando para ele, ficou ali olhando para ele e disse: eu vou te dar 3 motivos porque você deve ir para a igreja. Primero, Primeiro, hoy es domingo, el día del Señor. hoje é domingo, é o dia do Senhor. 2, Segundo, usted tiene que pararse de esa cama y ir y darle gracias a Dios por todos los milagros de esta semana. e você tem que sair dessa cama aí e dar graças a Deus por todos os milagres dessa semana. Y 3, E terceiro, usted tiene que ir a la iglesia porque usted es el pastor. e você tem que ir para a igreja porque você é o pastor. Muito bem. ¿Sabe que hay momentos en los cuales en que no queremos nada? E, sabe, irmãos, existem momentos na nossa vida que nós não queremos nada.
Aqui entre nós. Aqui entre nós. Hay días en que yo tampoco quiero ir a la iglesia. E existem dias que eu também não quero ir para a igreja. Pero como soy el pastor, tengo que ir. Mas como eu sou pastor da igreja, eu tenho que estar lá. Porque hay días en que mis emociones están bien arriba. Porque existem dias em que minhas emoções estão bem no alto. Pero a veces estoy muy abajo, muy atribulado. Porém, existem dias que minhas emoções estão muito para baixo, estou muito atribulado. Y entiendo de que la vida de un cristiano es como una montaña rusa. E eu entendo que a vida de um cristão é como uma montanha russa. Un día arriba y otro día abajo. Um dia para cima, outro dia para baixo. Y a veces nuestros éxitos E às vezes os nossos êxitos, determinan nuestra felicidad. eles determinam como eu vou me sentir, a minha felicidade. Y eso es un gran error de nosotros. E isso é um grande erro de nós, que nós temos. Porque cuando hay éxitos, yo soy feliz. Porque quando existem conquistas, êxitos, eu me coloco feliz. Pero cuando hay momentos de tormenta, yo estoy abajo. E quando existem momentos de tormenta, de problemas, eu estou para baixo. Permítame decirle esto que es muy importante. Me permita falar isso para você que é muito importante. Hay gente que se alegra con su alegría. Existem pessoas que se alegram com a sua alegria. Gente que se alegra con sus triunfos. Pessoas que se alegram com as suas conquistas. Pero también hay personas que se alegran Mas também existem pessoas que se alegram con sus derrotas y sus com fracasos. suas derrotas e com seus fracassos. Es más, hay gente que ya compró su vestido para ir a su funeral. E tem mais, tem gente que já comprou o seu vestido, a sua roupa para ir no seu funeral. Pero se van a quedar con su vestido comprado. Mas eles vão ficar com o seu vestido que ele comprou. Porque el que va a asistir al entierro de ellos es usted. Porque quem vai assistir o enterro deles é você. ¿Sabe por qué? Porque hoy su cabeza va a ser destapada. Porque hoje a sua cabeça vai ser destravada, você vai Y usted va a entender. entender hoy que su vida no puede ser manejada por las emociones. E você vai entender que a sua vida não pode ser controlada ou vivida pelas emoções. ¿Cuántas personas de repente han manejado hasta el día de hoy su vida por emociones? Quantas pessoas têm trabalhado com a sua vida, têm dirigido a sua vida pelas emoções? Y han perdido su hogar. E têm perdido a sua família, seu Han lar. perdido una esposa buena y excelente. Têm perdido uma esposa boa e excelente. Han perdido sus hijos. Têm perdido seus filhos. Han perdido dinero. Têm perdido dinheiro. Han perdido cosas grandes en su vida. Perdeu coisas grandes na sua vida. ¿Cuántos hermanos de repente han perdido una buena iglesia? Quantos irmãos perderam uma boa igreja? Han perdido un excelente pastor. Tem perdido um excelente pastor. Un excelente amigo. Excelente amigo. Todo por culpa de las emociones. Tudo por culpa das suas emoções. Si tú no tienes las fuerzas suficientes para manejar tus emociones, Se você não tem força suficiente para controlar suas emoções, usted va a perder. você vai perder. Y hoy yo quiero que tú te des cuenta de que las emociones E hoje eu quero que você se dê conta que as emoções te van a quitar y a restar autoridad. te vão tirar e restaurar a autoridade, sim ou não? Sí. Sim. ¿Qué es lo mejor que una mujer espera de un hombre cuando son casados? Perdão. ¿Cuál es la mejor cosa Qual é a melhor coisa que en un matrimonio que casamento que la mujer tiene del hombre? que a mulher tem do homem? Dos cosas importantes: Duas coisas importantes: admiración admiração y respeto. e respeito. El día que su esposa O dia que a sua esposa pierda la admiración por usted perder a admiração por você y pierda el respeto por e usted, perder o respeito por você, se acabó ese matrimonio. acabou o casamento. Nunca permitas que tu esposa pierda la admiración por ti. Nunca permita que a sua esposa perca a admiração pela sua vida. La mujer fue hecha de un material diferente a la del hombre. A mulher foi feita de um material diferente do homem. Por eso los hombres somos un poco más bruscos y chambones, no sé si entienden Não sei se é eso, chambone, não sei, ordinarios. mas assim aí, não entendo. Por isso que os homens são mais brutos, mais grosseiros, Ordinarios. Somos más fuertes. são mais fortes. Porque fuimos hechos del polvo de la tierra. Porque nós somos feitos do pó da terra. Tranquilo. Está bueno ele. Tranquilo. Bien. El hombre fue hecho del polvo de la tierra. O homem foi feito do pó da terra. Fue hecho de un material muerto. Foi feito de um material morto. Por eso a veces somos
insensibles, Por isso nós muitas vezes somos insensíveis. fuertes con la esposa y con los hijos. Forte com a esposa, com os filhos, duros. Por eso nos gustan los carros, Por isso que nós gostamos dos carros, las motos, das motos, las cosas intrépidas, as coisas intrépidas, la a velocidad, velocidade, las cosas raras. as coisas raras. Não é bem Pero- essa a palavra, mas tudo bem, Isso. vamos. Pero la mujer fue hecha de otro material. Porém, a mulher foi feita de outro material. La mujer fue hecha de un material vivo, A mulher foi feita de um material vivo, de un hueso y de carne. de um osso e de carne. Por eso la mujer es sensible, Por isso a mulher é mais sensível, es delicada. é delicada. Por eso las mujeres son emocionales Por isso que as mulheres são emocionais y los hombres somos racionales. e os homens são racionais. Una mujer, escúcheme esto, una mujer Escute bem isso, uma mulher, no se emociona por lo que ve, ela não se emociona por aquilo que ela vê. a no ser que sean unos zapatos y un bolso Sim, a não ser que seja um sapato e uma bolsa y ropa. e roupas. Se emociona. Ela se emociona. Pero ella no se emociona por lo que ve en usted. ¿Usted me entiende? Mas ela não se emociona por aquilo que ela vê em você. Você está me entendendo? Sério, muito. Aquí hay niños, no puedo hablar directo. Sim, aqui existem crianças, eu não posso falar Pero usted direto. entiende, ¿cierto? Você está entendendo, né? Porque você é feio mesmo, né? Isso é por minha conta. Perdão. Escúcheme ahora. Ella se va a emocionar por lo que oye. Ela vai ficar emocionada por aquilo que ela está escutando. Cuando usted le dice, mamita, linda, estás linda hoy. Quando você diz, porque mamita é uma expressão muito peculiar. Ok. Mas quando você diz, meu amor, você está linda hoje. Mamazota. também não. Nós outros não utilizamos isto. Você está muito gostosa. Aí vocês entenderam, né? Eu não vou traduzir. Mi amor, hoy estoy con fome. Meu amor, eu já estou com fome. O negócio está ficando Y tenso você aqui, está irmão. muito gostosa. Pula essa parte. Por favor, hein? Cuando ella escucha eso, Quando ela escuta isso, nosotros los hombres nós, os homens, nos emocionamos por lo que vemos. nós nos emocionamos por aquilo que nós vemos. Não precisa traduzir, né, irmãos? Você está entendendo? Y el hombre que diga que no, E o homem que fala que não, yo creo que es pula também. O homem que diz que não é porque ele tem problemas, irmãos. Muitos problemas. Eu vou traduzir assim. eso. ¿Sabe? Pero lo que yo quiero que tú entiendas hoy es de que hay emociones en la mente y en el corazón. Posso falar agora, né? Eu quero que você entenda que existem emoções na mente e no coração. Y que no podemos dejarnos gobernar por nuestras E emociones. que nós não podemos nos deixar ser controlados pelas nossas emoções. La Biblia habla de que de que Jesús hizo un llamado a un hombre. A Bíblia fala que Jesus fez um chamado a um homem. Un hombre que era emocional. Um homem que era emocional. Un hombre que era agresivo. Um homem que era agressivo. Que era fuerte. Que era forte. Que tenía cosas de hombre y tenía cosas de mujer. Que tinha coisas de homem e coisas de mulher. ¿Quién cree usted que es? Quem você pensa que é? ¿Quién? Pedro. Pedro. Eso. Aquel hombre que sacó un día la espada y le cortó la oreja a un hombre. Aquele homem que um dia sacou, tirou a espada e cortou a orelha de um soldado mau. Agresivo, fuerte, peligroso. Muito forte, perigoso. Pero un hombre también que lloraba. Tinha um homem também que chorava. Y un día Pedro Él era un estaba hombre que lloraba. lavando sus redes. Um dia Pedro estava lavando as redes, Porque toda la noche estuvo pescando. porque toda noite ele estava pescando, ele esteve pescando. Y él estaba ahí lavando las redes. Ele estava aí lavando a rede. Y dice la Biblia que apareció Jesús en Juan capítulo 21. E em João capítulo 21 diz que Jesus apareceu
Y le dice, ¿y ahí, Pedro, cómo estás? E ele disse: e aí, Pedro, como você está? Y le dice Pedro, E Pedro disse: fue muy difícil, anoche estuve, pero esta noite foi muito difícil. no pesqué nada. Eu não consegui pescar nada essa noite. Y Jesús le dice, oye Pedro, pero ¿qué tal si tiras la red en mi nombre? E ele disse: ô Pedro, que tal se você lançar a rede em meu nome? Y Pedro voltea a mirar a Jesús y le dice, ¿usted qué me va a enseñar a mí? E Pedro olhou para Jesus e disse: o que o Senhor vai ensinar para mim? Yo soy pescador. Pedro disse: eu sou pescador. Usted es carpintero, no se le olvide. Eu falei assim: não se esqueça disso, você é carpinteiro e eu sou pescador. Usted no me va a enseñar a mí cómo es que tengo que hacer las Você cosas. não vai ensinar para mim como é que eu tenho que fazer isso. A veces somos así con Jesús, ¿cierto? Às vezes nós somos assim com Jesus, certo, irmãos? Pero Jesús, ¿qué me va a enseñar a mí si yo soy el del problema? E Jesus, o que o Senhor vai ensinar a mim sobre esse problema? Y Jesús le dice, Pedro, E Jesus falou para ele: Pedro, tire las redes. lance a rede. Y Pedro estaba así por sus emociones, triste. E Pedro, por conta das suas emoções, Pedro estava muito triste, cabisbaixo, caído. Porque los resultados calificaban su emoción. Porque os resultados determinavam a sua emoção. Y Pedro dice, bueno, está bien, voy a tirarla. Daí Pedro falou: tá bom, eu vou lançar a rede. Cogió su red, Pegou a sua rede, comenzó a caminar. começou a caminhar muito lentamente e jogou a rede. ¡Pum! Cayó la red. Caiu a rede. ¡Puxa, Pedro! ¡Jala, Pedro! Uma coisa ou outra. Eso, jala. Como? Jala. Puxa. Ah, puxa, Pedro. Isso. Puxa, Pedro. Puxa. Y Pedro comenzó a jalar. E Pedro começou a puxar a rede. A jalar y a jalar. Y dice la Biblia que cuando Pedro vio que la red estaba llena, E quando Pedro viu que a rede estava cheia, aquel Pedro que estaba así triste porque no había pescado aquele nada, Pedro que estava abatido porque não tinha pescado nada, ahora estaba así, mire. agora estava assim, olha, ficou de boca aberta, irmãos. Impressionado. Increíble. Ele falou: incrível. Yo soy pecador, le dijo Jesús. E ele disse: eu sou pescador. Ele disse: eu sou pescador, disse No, yo Jesus. soy pecador, Ah, pecador. pecador, Isso, não isso. pescador. No, pescador. Pescador sí, pero Também. pecador también. Ele disse: eu sou pecador. Yo soy pecador, apártate de mí. E ele falou: eu sou pecador, fica longe de mim, Jesus. Y Jesús le dice, saque los pescados, sáquelos. E Jesus falou para ele: pegue os peixes. Y Pedro comenzó a jalar y a jalar y a E ele jalar. foi puxando. Y era tanto los pescados que pasó dos cosas. E era tanto peixe que passou duas coisas. Primero, las redes se rompieron. A primeira coisa que aconteceu: as redes quebraram, arrebentaram. Esto significa de que él tenía que estar preparado para cosas grandes que iban a llegar a la vida de él. Isso significa que ele deveria estar preparado para as coisas grandes que iriam chegar na vida dele. Hay cosas que te tienes que preparar porque las cosas van a venir. Algumas coisas você vai ter que se preparar pelas coisas que vão chegar na sua vida. Hay cosas que no van a llegar para tu vida porque no estás preparado. E existem coisas que não vão chegar na tua vida porque você não se preparou para elas. Así ores. Así ore y ayune. Assim você tem que orar e jejuar. No van a llegar. Mesmo que você esteja jejuando e orando, não vão chegar. Porque no estás preparado todavía. Porque você ainda não está preparado para isso. Fuerte. Bueno. Ok. Y la segunda cosa es de que Pedro tuvo que llamar a otros pescadores. E a segunda coisa é que Pedro teve que chamar outros pescadores. Y les dijo, vengan, vengan. E ele disse: venham, venham. ¿Sabe por qué? Porque cuando tú estás dentro del propósito de Dios, Sabe por quê? Porque quando você está dentro do propósito de Deus, Dios te va a dar tanto Deus vai dar tanto a que você tú vas a tener para darles a que otros. você vai ter para dar a outras pessoas. Vas a bendecir otros. Você vai abençoar outras pessoas. Prepárate porque en los próximos días Prepare-se porque nos próximos dias Dios va a derramar de su gloria como nunca jamás. Deus vai derramar da sua glória como nunca fez. Y Dios te va a bendecir de una forma tan poderosa E Deus vai te
abençoar de uma forma tão poderosa que vas a tener para pagar tus deudas, que você vai ter para poder pagar as suas dívidas, vas a tener para darle a otro, vai ter para poder dar a outras vas pessoas, a tener para disfrutar você vai ter para poder desfrutar y vas a tener para poder guardar para mañana. e você vai ter para poder guardar para amanhã. Prepárate porque en los próximos días Prepare-se porque nos próximos dias Dios te va a sorprender con un milagro en tu casa. Deus vai te surpreender com um milagre na tua casa. ¿Cuántos dicen amén? Quantos dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? Quantos dizem amém? ¿Cuántos dicen amén? Amém. Y en ese momento en que Pedro vio las redes llenas, Nesse momento que Pedro viu a rede cheia, el Pedro que estaba así abajo, Pedro que estava abatido, ahora está así sorprendido. agora está surpreso. Y ahora pasó a otro nivel. Agora ele mudou, ele passou para um outro nível. Estaba feliz. Ele estava feliz, animado. Estoy dándole a otros. Estou dando a outros. Estoy repartiendo. Estou repartindo. Pronto, ok. Dejemos ahí. Vamos ficar aqui. Jesús se le aparece a sus discípulos primera vez después de que murió. Depois que morreu, Jesus aparece pela primeira vez aos seus discípulos. Y los discípulos estaban ahí sentados. E os discípulos estavam sentados. Y Jesús se les aparece y les E dice: Jesus aparece e diz: ¿tienen algo que comer? vocês têm algo que comer? Y ellos se sorprendieron. Wow. E eles se surpreenderam. Y uno dijo: no tenemos nada. E eles disseram: não, nós não temos nada. Y Jesús le dice a Pedro: vaya y tire la red nuevamente. E ele disse para Pedro: vai e jogue a rede novamente. Y Pedro tiró la red, E Pedro jogou a rede, jaló la red puxou a rede. y salieron los peces y salió llena la red. E a rede saiu de novo cheia com os peixes. Pero esta vez no se rompió la red. Dessa vez a rede não se arrebentou. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque Pedro estaba en el proceso de aprender. Porque Pedro estava no processo de aprender. Todo lo que usted haga mal será vuelto a hacer. Tudo aquilo que você faz mal hoje, você vai retornar a fazer novamente. Tarea mal hecha, tarea repetida. Tarefa mal feita é tarefa repetida. Con Dios no hay atajos. Com Deus não existe atalhos. Con Dios no hay fórmulas mágicas. Com Deus não existem fórmulas mágicas. Con Dios no existe la bola de cristal, la suerte. Com Deus não existe a bola de cristal, não existe a sorte. Con Dios existe el orden. Com Deus existe a ordem. Por eso, si tú quieres ser bendecido, tienes que ordenar tu casa. Porque se você quiser ser abençoado, você precisa colocar em ordem a sua casa. Necesita ordenar su mente, su corazón. Você precisa colocar em ordem a sua mente e o seu coração. Necesitas ordenar tus ojos. Você precisa colocar em ordem os seus olhos. Y Pedro había organizado su red. E Pedro já havia organizado a sua rede. No se rompió. Ela não quebrou. Ahora, devolvámonos un poquito más. Agora voltemos um pouquinho mais. Un día Jesús estaba con sus discípulos. Um dia Jesus estava com seus discípulos. Mateo capítulo 16. Mateus no capítulo 16. Y Jesús estaba con los discípulos y les dice: bueno, muchachos, ustedes que han escuchado que la gente dice de mí. E Jesus estava com seus discípulos e ele perguntou para eles e disse: o que vocês têm ouvido a respeito da minha pessoa? Y unos dijeron: dicen que tú eres Juan el Bautista. E eles disseram assim: dizem que o Senhor é João Batista. Otros dicen que tú eres Elías. E outros dizem que o Senhor é Elias. Otros dicen que tú eres un profeta más. E outros dizem que o Senhor é mais um profeta. Y Jesús los mira y les dice: E Jesus olhou para eles e disse: no me interesa lo que la gente diga. na verdade não me interessa o que as pessoas estão dizendo. A mí me interesa lo que ustedes piensen de mí. A mim me interessa aquilo que vocês estão pensando a meu respeito. Primeiro punto para que aprendas de este punto. Primeiro ponto para que você possa aprender desse ponto. La gente tiene la opinión, As pessoas têm uma opinião, pero Dios tiene la verdad. mas Deus tem a verdade. La gente tiene un concepto, As pessoas têm um conceito, pero la verdad la tiene Dios aquí adentro. porém a verdade é Deus quem tem. Y Jesús los voltea a mirar y les dice: pero ustedes, ¿quién cree que soy yo? E Jesus voltou a falar com eles: e vocês acreditam que eu sou quem? Quem eu sou?
¿Quién se imagina que fue el primero que habló? Quem vocês imaginam que foi o primeiro que respondeu? Pedro. Pedro. ¿Por qué? Por quê? Porque Pedro estaba emocionado por las pescas. Porque Pedro estava emocionado pelas pescas, pelo resultado. Cuando Jesús lo llamó estaba así. Quando Jesus chamou, ele estava abatido. Cuando vio el milagro quedó así. Quando ele viu o milagre, ele ficou impressionado. Cuando vio la producción Quando ele viu a produtividade, estaba alegre. aí ele estava alegre. Ahora Jesús le pregunta en su momento más alto. Agora Jesus pergunta para ele nesse momento que emocionalmente ele está alto. ¿Y tú qué dices? ¿Que quién soy yo, Pedro? E ele diz: e você, Pedro? Quem você diz que eu sou, Pedro? Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. E Pedro responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivente. No, espera. Espera. Para un momento y escucha. Espera um momento e escute, irmão. Y Jesús le dice, ¡guau, Pedro, tremendo! E Jesus diz: Pedro, que coisa! No te lo reveló ni sangre ni carne. Não te revelou nem sangue nem carne. Te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Quem te revelou isso foi o meu Pai que está no céu. Y Pedro estaba así. Pedro estava assim. ¿Qué? O quê? Yo tuve una revelación. Eu tive uma revelação? Tremendo. Eu tive uma revelação, isso é tremendo. Y volvió a mirar a sus hermanos, a sus amigos. E ele voltou a olhar para os seus irmãos, para os seus amigos. Yo tengo la revelación del Padre. E ele falou, ele estava todo convencido, dizendo: eu Ustedes tenho não. revelação do Pai. Eu tenho revelação do Pai, vocês não. Se eu Uau! tiene que quedarse un poquito más acá. ¿Por qué está filmando? Sí, sí. Muchas gracias. Yo tengo la revelación del Padre. Eu tenho a revelação do Pai. Y le dice Jesús, mira Pedro, E Jesus diz para Pedro: olha, Pedro, a ti te daré las llaves del cielo. ele falou: para você eu vou te dar as chaves do céu. Y tú eres bienaventurado. E você feliz, bem-aventurado. Y Pedro, entre más hablaba Jesús, más emocional. E quanto mais ele falava com Jesus, ele ficava mais emocionado ainda. ¡Wow! Ele estava impressionado com tudo aquilo. Todo lo que ates en la tierra, lo vas a atar en el cielo. Tudo aquilo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. Y Pedro comenzó a mirar a sus hermanos. ¡Wow, Jesús! E Pedro, Muy bien. e Pedro começou a olhar os seus irmãos. Falou: Yo tengo né? poder, ustedes no. Eu tenho poder, vocês não têm. Eu tenho, você não tem. De repente Jesús les dice en Mateo capítulo 16. E de repente Jesus disse, Mateus capítulo 16. Bueno, mis queridos hermanos, amigos, Bom, meus queridos amigos, yo me tengo que ir para Jerusalén. eu tenho que ir para Jerusalém. Pero donde yo voy, ustedes no pueden ir. Porém, onde eu vou, você não pode ir. Porque de la copa que yo voy a tomar, ustedes no pueden tomar. Porque da taça, do copo que eu vou tomar, vocês não vão poder tomar. ¿Quién cree usted que fue el que trató de persuadir a Jesús para que no se fuera? Quem você pensa que tentou persuadir Jesus para que ele não fosse? Pedro de novo. Porque estaba emocionado. Porque Pedro estava muito emocionado. Y dice la Biblia, Mateo capítulo 21, Mateo capítulo 16, del versículo 21 en adelante. Em Mateus 16, 21 adiante, diz Y dice que Pedro tomó a Jesús así. Diz que Pedro pegou Jesus assim e abraçou ele. Irrespetuoso, Pedro, Pedro. pasado. Y cogió a Jesús y se lo llevou para una esquina. E ele pegou Jesus e levou ele para uma esquina. Y le dice, Jesús, E falou: Jesus, quédese aquí. fique aqui, Jesus. Tenga misericordia de usted. Tenha misericórdia de você, Jesus. Usted no necesita ir a sufrir. Você não precisa ir lá sofrer. Para que isso? Ya somos dos los que tenemos la revelación del Padre. Nós já somos dois que temos a revelação do Pai. Usted y yo. Você e eu. Quédese aquí. Fique aqui junto comigo. Y Jesús lo voltea a mirar. E Jesus voltou a olhar para ele Y le dice, e disse: apártate de mí, Satanás. aparta-te de mim, Satanás. Aí Pedro ficou assustado.
Porque tú pones tu mirada en las cosas de la tierra. Porque você coloca os teus olhos nas coisas da terra. Y Pedro lo volteó a mirar y le dice, E Pedro voltou a olhar para ele e ¿cómo me disse: dijo? como o Senhor me disse? Satanás, apártate de mí. E Satanás, aparte-se de mim. Aquel Pedro que estaba emocionado, Aquele Pedro que estava bem emocionado, ahora está así otra vez. agora está deprimido outra vez, abatido. Hace unos minutos atrás, Há 2 minutos atrás, yo era el hombre de la revelación. eu era o homem da revelação, Era el hombre del poder. era o homem do poder, Tenía las llaves. eu tinha chaves, Yo era bienaventurado. eu era bem-aventurado. Ahora soy Satanás. Agora eu sou Satanás. Que crise. Y ahí en ese momento en que Pedro estaba así abajo otra E vez, nesse momento que Pedro estava abatido outra vez, Jesús se le acerca y le dice, Jesus chega perto dele e diz: tranquilo Pedro, fica tranquilo, Pedro. Satanás me ha pedido para zarandearte. Satanás me pediu para cirandar você. ¿Cómo? Como? Más Mas no puede ser. isso não pode acontecer, não pode ser. Yo era el hombre de la revelación. Eu era o homem da revelação, Ahora soy Satanás. agora eu sou Satanás. Y aparte de eso, E além disso, me quieren zarandear. ele quer me cirandar. Oh, eu não vou fazer isso aqui, irmãos. Vou deixar para ele, tá? Puede ser. Isso não pode ser. Esto es increíble. Isso é incrível. ¿Qué voy a hacer ahora? O que eu vou fazer agora? Fica por conta de vocês. Y de repente Jesús se le acerca E de repente Jesus chega perto dele y le dice, e diz a ele: Pedro, Pedro, você quer aqui? tranquilo, no, Fica fica ahí tranquilo. para Eu vou ficar peladinho. Yes. Assim. Y le dice, Pedro, Pedro, tranquilo, fica tranquilo. yo voy a orar por ti. Eu vou orar por você, Pedro. ¿Você va a orar por mí? Você vai orar por mim? Opa. Otra vez arriba. E outra vez lá para cima. Animado. No importa que yo sea Satanás. Não importa que eu seja Satanás. No importa que yo no tenga Não poder. importa que eu não tenha Jesús poder. va a orar por mí. Jesus vai orar por mim. Tá Y tudo voltea a bem. mirar a los discípulos. E eu voltou a olhar para os discípulos. Jesús va a orar por mí. Vejam, Jesus vai estar orando por mim. Por ustedes no, por mí. Não vai orar por vocês, não. Vai orar por mim. Otra vez arriba. Outra vez estava animado. Cualquier parecido Qualquer semelhança con la realidad com a realidade es una coincidencia. é uma coincidência. Y dice la Biblia que Jesús oró por Pedro. E a Bíblia diz que Jesus orou por Pedro. Y ahora se encuentra Jesús a las puertas de ir a la cruz. Agora Jesus está próximo a ser crucificado. Y cogió nuevamente a Pedro. E foi de novo para Pedro. Pedro estaba aquí otra vez. Pedro estava animado outra vez. Y le dice, Pedro, ¿tú me amas? E falou assim: Pedro, você me ama? Pedro estaba emocionado. Pedro estava Y emocionado. le dice, sí, te amo Sim, con todo mi corazón. Eu te amo, Senhor, com todo o meu coração. Tú sabes. O Senhor sabe. Y si es necesario, E se for necessário, mi vida pondré por ti. eu dou minha vida no teu lugar. Y Jesús piensa para adentro y dice, este no sabe lo que está hablando. E Jesus pensa consigo mesmo e diz: esse cara não sabe o que ele está falando. Y le pregunta por segunda vez, Pedro, ¿tú me amas? E pela segunda vez ele pergunta: Pedro, você me ama? Y ya Pedro bajó un poco más E aí Pedro baixou um pouquinho. y le dice, usted sabe que yo lo amo. Ele falou: você sabe que eu te amo, Jesus. Usted sabe. Você sabe, Jesus. Que é isso? Yo lo amo. Eu te amo. Y le pregunta por tercera vez Jesús, Pedro, ¿tú me amas? E a terceira vez ele pergunta: Pedro, você me ama? Y Pedro dice, usted sabe que yo lo amo. Você sabe que eu te amo. Otra vez para abajo. Outra vez para baixo, desanimado. Jesús sabía E Jesus sabia, irmãos, que la tormenta más grande de Pedro que o tormento maior de Pedro no era por fuera, não era por fora, era por dentro. era por dentro.
La crisis más grande de tu vida A maior crise da sua vida no es la que tú estás viviendo por fuera. não é aquilo que você está vivendo por fora. La crisis más grande no es la lucha en tu casa. A maior crise tua não é os problemas na sua casa. No son los problemas de tu empresa. Não são os problemas da tua empresa. La crisis más grande A maior crise es la que tú llevas por é dentro. aquilo que você carrega por dentro de você. Porque aunque queriéndolo hacer, no lo puedes hacer. Porque mesmo querendo fazer, você não pode fazer. Porque hay una fuerza interior que no te deja avanzar. Porque existe uma força interior que não deixa você avançar. Y esa fuerza se llama E emociones. essa força se chama emoções. Y las emociones son buenas, sí. As emoções são boas, sim. Yo soy un hombre que yo he vivido de algunas emociones. Eu sou um homem que tenho vivido de algumas emoções. Un día me metí a construir mi casa Um dia eu comecei a construir minha casa. y me metí en una emoción. E eu me coloquei numa emoção. Y comencé a construir, a construir, a construir. Um dia eu comecei a construir, a construir, a Llegó el construir. momento en que se me acabó el poquito dinero que yo tenía. E chegou um momento que o pouco dinheiro que eu tinha foi embora, acabou-se. Y me emocioné y fui a pedir plata en un banco. E eu fiquei tão emocionado, eu fui mesmo pedir empréstimo num banco. Y el gerente del banco me daba el dinero. Tome, E tome. o gerente do banco me dava dinheiro. Y no tenía que dejar ninguna garantía. E eu não precisava deixar nenhuma garantia. Y yo construí mi casa. E eu fui construir minha casa. Cuando me llegó la primera cuota, Quando me chegou a primeira prestação, yo entré en agonía. aí eu entrei em agonia. Porque me di cuenta Porque eu me dei conta que los bancos que os bancos son crueles. são cruéis. Y no tienen misericordia. E eles não têm misericórdia. Y yo le dije, Señor, me metí en una emoción, Eu falei, Senhor, eu me coloquei numa emoção. te pido perdón, Eu peço perdão. pero te pido que me ayudes a salir de esta deuda. E agora eu peço que o Senhor me ajude a sair dessa dívida. Bendita deuda, A bendita dívida. porque Dios me la ayudó a pagar. Porque Deus me ajudou a pagar. Y a través de una emoción E através de uma emoção, pude tener mi casa. eu pude ter minha casa. Pero también me he metido en cosas por una emoción Mas eu também tenho me colocado em situações que por uma emoção y he perdido. eu tenho perdido. La peor crisis de Pedro A pior crise de Pedro era luchar con lo que había por dentro. era lutar consigo mesmo, com aquilo que tinha por dentro. Por eso cuando Jesús era llevado a la cruz Porque quando Jesus foi levado à cruz, y Jesús en el camino volteó a mirar y encontró a Pedro al fondo e ele olhou, voltou a seus olhos e encontrou lá Pedro lá no fundo, em algum lugar. y le vio el rostro a Pedro, que Pedro estaba E ele triste, olhou para Pedro e viu que Pedro estava triste. y esa mirada amorosa de Jesús E esse olhar amoroso de Jesus, le estaba diciendo a Pedro, Pedro, tienes que madurar, e ele estava dizendo para Pedro como se dissesse, Pedro, você tem que amadurecer. tienes que comenzar a caminar en integridad, Você precisa começar a caminhar em integridade. tienes que ser un hombre honesto contigo mismo, Você tem que ser um homem honesto com você mesmo. tienes que manejar tus emociones, Você tem que controlar as suas emoções. tienes que hablar la verdad, Você tem que falar a verdade. tienes que ser un trabajador, Você tem que ser um trabalhador. tienes que ser un buen servidor, Você tem que ser um bom servo. tienes que ser un buen empleado, Você tem que ser um bom empregado. para que tú sepas que debes de subir de nivel. Para que você saiba que você deve subir de nível. ¿Cuántos hermanos a veces llegan a nuestras iglesias Quantos irmãos muitas vezes chegam nas nossas igrejas hablando mal del patrón, del jefe, falando mal do patrão, falando mal do chefe? diciendo, el diablo se levantó contra mí, Eles falam muito, dizendo que o diabo se levantou contra mim. mi patrón se dejó utilizar por el diablo, O meu patrão se deixou utilizar, ser usado pelo diabo. mi patrón es el diablo. O meu patrão é o diabo. No, Não, su patrón no es el diablo. seu patrão não é o diabo. Lo que pasa es que usted hace cosas incorrectas. O que acontece é que você faz coisas incorretas. Si la entrada a trabajar a su trabajo es a las 8 Se você está marcado para entrar no seu trabalho às 8 y usted llega a las 8:10, e você chega às 8:10, el jefe lo va a regañar o chefe vai brigar com você. porque le está pagando a usted para que entre a las 8, no a las 8:10. Porque ele está pagando para você entrar às 8, não às 8:10. Entonces su patrón no es Satanás, Então o seu patrão não é Satanás. su patrón es su jefe. O seu patrão é o seu chefe.
Es la persona que Dios utilizó para bendecir su casa. É a pessoa que Deus está utilizando para abençoar a sua casa. Por eso cuando usted esté trabajando Por isso, quando você está trabalhando, y esté en la empresa trabajando, você está na empresa trabalhando, no lea la Biblia, não leia a Bíblia. no se ponga a orar. Não comece a orar lá. A usted le pagan para que trabaje. Para vocês estão pagando, o patrão está te pagando para você trabalhar. Si lo contrataron y si usted quiere orar Se contrataram você e você quer orar, y quiere hablar de la palabra, e quer falar da palavra, coja la hora de descanso y háblele a sus amigos y lea la Biblia. utilize a hora de descanso e fala com seus amigos e leia a Bíblia com eles. Pero mientras esté contratado para trabajar, Porém, se você for contratado para trabalhar, trabaje. trabalhe. No le robe el tiempo a su empresa. Não roube o tempo da sua empresa. No le robe el dinero a su patrón. Não roube o dinheiro do seu patrão. Madure. Se torne uma pessoa madura. ¿Usted me está entendiendo? Você está me entendendo? Y cuando Jesús miró a Pedro, le dijo: Pedro, tienes que madurar. E quando Jesus olhou para Pedro naquele momento, ele queria dizer: Pedro, você tem que amadurecer. Tienes que hacer las cosas con integridad. Você tem que fazer as coisas com integridade. Y dice la Biblia en el libro de los Hechos de los Apóstoles, Em Atos dos Apóstolos está escrito, Hechos capítulo 2, versículo 14. Atos 2,14. 2:14, no voy a leer. Yo leo en la casa. Para você ler na sua casa, Atos 2,14. Y dice la Biblia que ese hombre del cual estamos hablando, E diz a Bíblia que esse homem de qual nós estamos falando, un día se levantó y dijo: varones galileos, e ele disse: varões galileus, al Dios a quien yo sirvo o Deus que eu sirvo es un Dios que prospera y que bendice, en é otras um palabras. Deus, em outras palavras, é um Deus que prospera e abençoa. Y dice la Biblia que ese día Pedro predicó su primer E mensaje diz a Bíblia que nesse dia Pedro pregou a sua primeira mensagem. y se convirtieron 3,000 personas a Jesús. E nessa noite, nesse dia, 3.000 pessoas se converteram a Jesus. ¿Sabe por qué? Sabe por quê? Porque Pedro había tenido un encuentro personal con Jesús. Porque Pedro havia tido um encontro pessoal com Jesus. Y Pedro había tomado cuenta de sus E emociones. Pedro tinha tomado consciência das suas emoções. Usted no viene a la iglesia por una emoción. Você não vem na igreja por uma emoção. Usted no le da a su iglesia por una emoción. Você não oferta na sua igreja por uma emoção. Usted no da un diezmo por una emoción. Você não dizima por uma emoção. Usted da un diezmo porque se le reveló. Você dizima porque foi revelado isso a você. Y usted no necesita ver para dar. Você não precisa ver para dar. Usted necesita creer para dar. Você precisa crer para dar. ¿Está de acuerdo conmigo? Está de acordo comigo? Este es un mensaje que de repente puede gustar mucho. Pode? Es un mensaje que puede gustar para muchas personas. Ah, sim. Essa mensagem para algumas pessoas pode custar muito para você. Pero para otros puede chocar. Mas para outros, você pode ficar chocado. ¿Sabe por qué? Porque es una persona emocional. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa emocional. Y yo quiero que usted hoy se proponga en su corazón: Eu quero que você hoje coloque no seu coração, faça uma proposta no seu coração. mi vida no va a ser manejada por las emociones. Minha vida não vai ser controlada pelas emoções. Yo quiero que usted repita conmigo: mi vida no va a ser manejada por las emociones. Repita comigo: minha vida não será controlada pelas emoções. Será controlada pelo Controlada Espírito de Deus. pelo Espírito de Deus. Está falando em português. Muito bem. Amém. Dá Perfeito. um aplauso a Jesus, por favor. Aplauda o Senhor Jesus. Usted no puede evitar. Você não pode evitar. Você não pode evitar que los pájaros vuelen en su cabeza. Você não pode evitar que os pássaros voem na sua cabeça, Pero sí puede evitar mas você pode evitar que los pájaros hagan nido en su cabeza. que os pássaros façam ninho na sua cabeça. Van a venir luchas, sí. Virão lutas, evidentemente. Van a venir problemas, sí. Muitos problemas virão, sim. Dudas, sí. Dúvidas também. Porque la Biblia dice: y en el mundo tendréis aflicciones. Porque a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Pero de todas estas cosas Dios nos va a librar. Mas de todas essas coisas, Deus vai te dar o livramento. Quiero orar por usted. Eu quero orar por você.
Y si usted en algún momento de la vida ha tenido lucha con sus E sentimientos, se você em algum momento da sua vida tem tido lutas com seus sentimentos, con sus emociones, com suas emoções, venga aquí al frente que quiero orar por usted. vem aqui que eu quero orar por você. Vamos, irmãos. Voy a contar hasta 3. Vou contar até 3. 1, 1, 2. 2. Cuando yo termine 3, oro por los que están al frente, no más. Quando eu terminar 3, eu vou orar pelas pessoas que estão aqui na frente. 2 y medio. 2,5, 2,75. Es- Aqui todos, até que todos venham. Tiene que ser así, rápido. Chega mais aqui, irmãos, para os demais de trás chegarem também. Hay muchos hermanos que se van de la iglesia Existem muitos irmãos que vão embora da igreja porque no los saludan. porque não recebem ajuda. No complementan, simplemente. Ah, sim, que não saúdam, que não cumprimentam. A veces llegamos nosotros los pastores Às vezes o pastor está chegando y pasa por el lado de ellos. e passa pelo lado dele. Y está pensando otra cosa Está en la pensando otra iglesia, cosa, en la está- predicación, está pensando na en mensagem, sus problemas. Nos seus problemas Y também. de repente no la saluda. E de repente não vê o irmão e não cumprimenta ele. Y el hermano dice, me voy de esta E o iglesia. irmão diz: eu vou embora dessa igreja. El pastor no me saludó. O pastor não me cumprimentou. Emociones. Emoções. Qué triste. Que triste. Que la vida de una persona que ha sido redimida por la sangre de Jesús, Que triste que a vida de uma pessoa que foi redimida pelo sangue de Jesus, aún sus emociones as suas emoções gobiernen su vida. governam a sua vida. Parecemos como la señorita de 14 años. Nós parecemos como se fosse uma jovenzinha de 14 anos. Una niña de 14 años se enamora de todos los muchachitos. Uma menina de 14 anos fica apaixonada por todos os meninos. Y mira para allá y ve a uno que es horrible E olha lá e vê um que é horrível. y dice, ay, tan lindo. Ai, ele é tão lindo. Y mira para allá otro más feo E todavía. aí olha para o outro lado e outro mais feio ainda. Y enamorada de cuanto baboso ve. Ela se apaixona por todos que ela vê. Sus emociones están arriba. Suas emoções estão lá em cima. Cierra sus ojos, por favor. Feche os seus olhos, por favor. Usted necesita que el Espíritu Santo gobierne su vida. Você necessita que o Espírito Santo governe a sua vida. Si el Espíritu Santo gobierna su vida, sus emociones se van a tranquilizar. Se o Espírito Santo começar a governar a sua vida, suas emoções vão ficar mais tranquilas. No vas a perder, te lo aseguro. Não vas? No vas a perder, te lo aseguro. Você não vai perder, eu te garanto. Te doy la garantía, Eu te dou a garantia, te garantizo eu te garanto, que si le entregas tu vida a Jesús se você entrega a sua vida a Jesus y tus emociones a Jesús, e as suas emoções a Jesus, Jesús te va a levantar como nunca jamás lo ha hecho. Jesus vai levantar você como Ele nunca tem feito. Él está aquí hoy Ele está aqui hoje y te quiere bendecir. e Ele quer abençoar a sua vida. Y hoy el Señor te manda de ti. E Hoy Jesús te manda de ti. hoje Jesus ordena para você: Madura. amadureça. Es hora de caminar en madurez. É hora de você caminhar com maturidade. El apóstol Pablo dijo en una de sus cartas, E o apóstolo Paulo falou em uma de suas cartas: quisiera hablarles como espirituales, queria falar com vocês como espirituais, pero no lo puedo hacer mas eu não posso fazer isso. porque aún son niños fluctuantes. Mas muitos são crianças flutuantes. Y aunque tienen muchos años y ya están viejos, E aqueles que têm muitos anos e já são velhos, aún son inmaduros. mesmo assim são imaturos. Quisiera hablarles como espirituales, pero no puedo, Eu queria falar com vocês como espirituais, mas não posso fazer isso, porque hay mucho niño. porque são crianças, são como crianças. Porque si les hablo duro se van, Porque se eu falo, duros se van. porque se eu falar
forte e vão embora. Oh, hermano querido, sabes que deberíamos de estar en otro nivel. Sabe que você deveria estar em outro nível? Pero nuestras emociones no nos han dejado. Mas as nossas emoções não nos têm nos deixado. Porque hemos cuestionado todo. Porque nós temos questionado tudo. Hemos cuestionado la iglesia. Nós temos questionado a igreja. Hemos cuestionado al pastor. Temos questionado o pastor. Hemos cuestionado su familia. Nós temos questionado sua família. Hemos cuestionado la administración. Nós temos questionado a administração. Hemos cuestionado a nuestro patrón. Nós temos questionado o nosso patrão. Hemos cuestionado a nuestros políticos. Nós temos questionado os políticos. Hemos cuestionado al presidente. Temos questionado o presidente. Hemos cuestionado a todo el mundo. Nós temos questionado todo mundo. Y hemos perdido. E nós temos perdido. Quiero que abra sus ojos un momento. Eu quero que você abra os seus olhos por um momento. Y me miren. Olhem para mim. ¿Usted no está cansado de perder? Você já não está cansado de perder? ¿Quién está cansado aquí de perder? Quem está cansado de perder aqui? Todos. Todos. Deje de buscar culpables de sus fracasos. Deixe de buscar aqueles que são culpados pelos seus próprios fracassos. Yo quiero que usted se abrace así duro, duro. Eu quero que você se abrace forte. Duro! Bem forte. Y diga conmigo: E diga comigo. encontré el culpable de mis fracasos. Eu encontrei o culpado dos meus fracassos. El único culpable de sus fracasos es usted mismo. O único culpado dos seus fracassos é você mesmo. Ni el diablo tan siquiera. Nem mesmo o diabo é o culpado. Yo no soy abogado del diablo, ¿sabe? Eu não sou advogado do diabo, Dios sabe? me libre. Deus me livre. Pero el diablo va a trabajar con lo que usted le preste. Mas o diabo ele trabalha com aquilo que você dá a ele. De resto, con nada más puede el diablo. Depois o diabo não pode com mais nada na sua vida. Porque recuerde que el diablo está vencido Porque lembre que o diabo está vencido. y no tiene poder y autoridad. Ele não tem poder nem tem autoridade. La autoridad que tiene el diablo A autoridade que o diabo tem es la que usted le ha dado. é aquela que você dá a ele. Y él se aprovecha de sus emociones. E ele se aproveita das suas emoções. Y nuestras emociones nos hacen llorar. E as nossas emoções nos faz chorar. Porque a veces pecamos Porque às vezes nós pecamos y lloramos por haber pecado. e choramos porque pecamos. Hay cristianos que no son felices ni en la iglesia ni fuera de la iglesia. Existem cristãos que não são felizes nem na igreja e nem fora da igreja. Están sentados en la iglesia hacia adentro Estão sentados dentro da igreja y están pensando en el mundo. e estão pensando no mundo. Y están en el mundo E estão no mundo y están pensando en la e iglesia. estão pensando na igreja. No son felices ni adentro ni afuera. Não são felizes nem dentro nem fora da igreja. Sus emociones Suas emoções están a flor de piel. estão na flor da pele. Vamos a madurar, amén. Vamos amadurecer, amém? Vamos a subir de nivel. Vamos subir de nível, irmãos. Nosotros no somos de los que retrocedemos. Nós não somos daqueles que voltam atrás. Amén. Amém? Amén. Amém. Amén. Amém. No somos de los que retrocedemos. Nós não somos daqueles que voltam atrás. Somos de los que avanzamos. Nós somos daqueles que avançam, Conquistamos. que conquistamos, Ganamos. que ganhamos. Señor, yo los bendigo en el nombre de Jesús. Señor, Y yo los declaro abençoe en nombre de cielos Jesús. abiertos para la vida de ellos. Gracias por ellos nos dan la oportunidad, Señor Jesús, de poder aprender y ser dinámicos, Señor Jesús, para recibir también de ellos. Espíritu Santo, hoy los coloco delante de tu presencia, para que tú en tu dulzura y en tu amor y en tu resplendor los bendigas y les ayudes de una forma sobrenatural, Señor Jesucristo. Gracias por todo lo que ellos hacen, por lo que harán, por lo que seguirán haciendo, Señor. Gracias por todos los milagros que harás ahora cuando salgan de este lugar, por todas las cosas que los esperarán allá en su casa, en su empresa y en todo donde ellos vayan. Gracias, Espíritu Santo. Yo te alabo y te bendigo. Y darles, Señor, el querer como el hacer para la vida de ellos, Señor. Y darles la madurez para que ellos puedan seguir y salir adelante, Señor. Permítele, Señor, que puedan saltar cuanto obstáculo venga a la vida de ellos. Y que ellos lo puedan reconocer y puedan tener, Señor, la victoria en sus manos. En nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Da un aplauso para Jesús y vuelva a su cadera. Amém. Amém.
Gente, muito obrigado, viu? Amém. Glória a Deus. Muito abençoado por vocês. Glória a Deus. Obrigado, pastor Ricardo. Chegou a ser umas trocas na igreja. Glória a Deus. Pode ficar de pé, vamos adorar o Senhor. Eu quero as águas do teu amor me purifica. Quero seguir como na mão no teu poder. Amados, esta palavra que nós ouvimos esta noite, para alguns, chega a doer a mente, porque é um desafio você encarar você mesmo e dizer: eu tenho que melhorar. Mas eu quero dar um conselho para você: não fique desanimado, que quando a gente olha para dentro, Jung diz que quando você olha para cima, você contempla as estrelas. Mas quando você olha para dentro, você desperta para uma realidade, que o único sabotador da tua vida é você mesmo. A gente sabota a nós mesmos, nós nos sabotamos. Mas não desanime, ainda dá tempo, ainda dá tempo de melhorar, de mudar, de avançar em nome de Jesus. Ainda dá tempo. Eu aprendi, eu era recém-convertido, acho que fazia uns 40, 50 dias que eu tinha me convertido, que eu tinha aceitado Jesus. Fui trabalhar na empresa de um irmão lá de Londrina. Eu me converti em Londrina. Ele me disse assim: irmão, quando você não tiver vontade na igreja, sabe que é uma pessoa pirracenta ou não? Sabe ou não? Que faz pirraça, teimosa, aquele pirracento. Você fala para ele: não faz. Ele fala: eu faço. Mas não faço. Mas não faço. Pirracento. Ele falou: se torne bem pirracento com você mesmo e vá para a igreja. Ele falou para mim: não deixe a tua emoção te controlar. Quando você não tiver vontade de ir na igreja, vá para a igreja. Vá para a igreja. E eu aprendi cedo a estar na casa do Senhor. Eu não abandono a igreja, irmão, de jeito nenhum. Eu me lembro de fatos. Eu me lembro de um dia que eu cheguei na igreja desanimado. Um dia desanimado, mas muito desanimado, anos depois. Sabe aquele dia que parece que você fala assim: não dá não, hoje não vai dar. Eu cheguei na igreja desanimado, desse jeito. Mas eu lembrei da palavra do irmão Reginaldo. O irmão Reginaldo falou: vá para a igreja, mesmo que você não tenha vontade, vá para a igreja, porque é ali que Deus vai te levantar. Eu falei, eu estava muito desanimado, sentei assim, no segundo banco eu sentei, e o meu pastor estava pregando. Sabe aquele culto chato? Porque quando você não está bem, tudo está ruim. Eu estava sentadinho ali, e de repente, eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que Deus entrou no negócio.
E ele começou a pregar, irmãos. E ele falou uma palavra, eu não me lembro o que era. Aquela palavra foi como se fosse um tiro certeiro. Foi pá, no meu coração. E aquele fogo entrou no meu peito. E eu senti a glória de Deus. E Deus se moveu na minha vida. E eu de desanimado, abatido, triste, me levantei. E eu falei, glória a Deus por essa presença sobrenatural. O meu pastor terminou o culto. Tem coisa, irmão, que é só na presença de Deus. Não tem outro lugar para você resolver. Você tem que estar na presença de Deus. Terminou o culto, o meu pastor me chamou ali e falou, Toninho, vem cá um pouquinho. Você está bem? Eu falei, agora estou, pastor. Eu falei, eu sei, eu vi. Eu falei, o senhor viu o que, pastor? Teve um momento que desceu um facho de luz do céu, tocou a sua cabeça. E eu fiquei com aquilo no meu coração, irmão. A minha igreja não era uma igreja perfeita, o meu pastor nunca foi um homem perfeito. Eu admiro ele, um homem de Deus, sempre respeitei, sempre vou valorizar ele. Mas Deus, eu sei uma coisa, Deus usa homens que são de Deus. E onde eu fui tocado, onde eu fui restaurado? Na igreja. Por conta daquilo tudo que nós ouvimos essa noite, não deixe de vir à casa do Senhor. Não deixe de ir na célula. Não deixe de estar envolvido na oração. Irmão, preste atenção. Nós nos intoxicamos de muita coisa que não presta, que nos enfraquece, que nos subtrai, que tira a gente da presença de Deus. Nós temos que ser espertos. A gente tem que ir para a presença de Deus, onde somos edificados, avivados, renovados, transformados. É assim que deve ser. Guarda isso no seu coração, guarda essa palavra. Poderosa palavra. Poderosa palavra. Ainda, pastor, essa semana eu conversava com um jovem. E isso é um negócio interessante. Quando você lê a primeira epístola do apóstolo Pedro, coloca 1 Pedro 1:1 e depois deixa no gancho 2 Pedro 1:1. Você vai ver um negócio aqui tremendo no apóstolo Pedro. Aqui o apóstolo Pedro é emocional. Olha o apóstolo Pedro emocional. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispersão no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia. O outro texto, 2 Pedro 1:1. Olha a maturidade desse homem, como ele avançou. Simão Pedro, mudou o tom, irmão. Simão Pedro, servo, glória a Deus, apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Pedro muda o discurso, muda a maturidade e muda a sua postura. Está entendendo? Quando você amadurece, você deixa as coisas de menino e prossegue firme com o propósito que Deus tem na tua vida. Maturidade faz isso conosco. Nós não andamos assim, qualquer novidade, qualquer coisa corremos atrás. O ungidão. Eu me lembro, irmão, eu conheci um cara. Eu conheci um cara, irmão, que ele fazia assim, um pastor. Caía todo mundo. Ele vinha do outro lado da igreja e fazia, caía todo mundo. Eu falava, nossa, isso é poder demais. O cara é poderoso. E eu não caí. E eu fui falar com Deus, Deus, o que está acontecendo comigo? Eu não caí, todo mundo caiu. E o Senhor falou comigo, já dei tudo para você que você precisava ter. Não precisa nada dessas coisas. Para de meninice, o Senhor falou. Eu falei, sim, Senhor. Não é porque você é um cara poderoso que você permanece. A gente permanece porque tem uma fé firme no Senhor, na sua palavra. Amém?